Boa noite, senhoras e senhores vereadores, serventuários desta casa e a todos que nos acompanham aqui presencialmente ou através do canal do YouTube. Aos que estão aqui presencialmente, sejam sempre bem-vindos. Esta é a Casa do Povo, então serão sempre muito bem-vindos nesta casa. Hoje vamos realizar a 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pedra Bela, do dia 15 de abril de 2025. Antes de iniciar, solicito ao ex-vereador Mili que compõe a mesa conosco. Composta a mesa, solicito a segunda secretária vereadora Roseli que proceda com a chamada dos senhores vereadores. Boa noite, senhor presidente, doutora Dalton, primeiro secretário, senhor Moacir, senhor Mili, senhor Demir, né? Seja bem-vindo. Aos nobres vereadores e a todos que nos acompanham aqui hoje na nossa Casa de Lei, sejam sempre bem-vindos. É muito bom ver a casa cheia, gente. É muito bom mesmo. A gente fica muito feliz de ver essa participação da população aqui, onde vários bairros se fazem presente aqui no nosso município. Sejam sempre bem-vindos. Doutor Adalto José Maciel Leme. Presente. Adão Moacir Ferreira. Presente. Daniel Aparecido Pinto. Presente. Denício Pereira. Murilo de Moraes. Presente. Noel Rosa Marques. Presente. Renato Rogério Ferreira. Presente. Roseli Jesus Amaral Leme. Presente. E Simonita Muni da Silva Maciel. Havendo quórum regimental, com a proteção de Deus e sob o regime democrático que vivemos, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Por favor, segunda secretária, Roseli, faça a leitura da ata da sessão anterior. Antes de começar a leitura da ata, senhor presidente, quero cumprimentar aqui o senhor Edivaldo, diretor da Saúde, os demais funcionários também da Saúde que estão presentes aqui hoje. Livro de atas número 28 das sessões ordinárias e extraordinárias. Leitura da ata da 9ª sessão ordinária legislativa do dia 8 de abril de 2025. Presidente, senhor Dr. Adalto José Maciel Leme. Primeiro secretário, senhor Adão Moacir Ferreira. Segunda secretária, senhora Roseli Jesus do Amaral Leme. Vereadores presentes à sessão. Daniel Aparecido Pinto, Denício Pereira, Murilo de Moraes, Noel Rosa Marques, Renato Rogério Ferreira, Simonita Muni da Silva Maciel, Roseli Jesus do Amaral Leme, Adão Moacir Ferreira e Dr. Adalto José Maciel Leme. Havendo quórum regimental, o senhor presidente convidou os ex-vereadores Ademir José Leme, vulgo Mili, e João Roque da Silva Leme, Roque Brosino, a compor a mesa da presente sessão. O presidente solicitou à segunda secretária a realização da leitura da ata da 8ª sessão ordinária do dia 1º de abril de 2025. Em seguida, foi colocada em discussão, não havendo quem se manifestasse, foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade de votos. Em sequência, o primeiro secretário iniciou a leitura do material do expediente, realizando a leitura dos projetos de lei. Projeto de emenda substitutiva de 01 de 8 de abril de 2025. No projeto de resolução número 03, de 25 de março de 2025. Altera o artigo 23 da resolução número 01/2023, que regulamenta o quadro de pessoal da Câmara do Município de Pedra Bela, São Paulo e das outras providências. Pedido de informação número 20, 21, 22 e 23 de 2025. Feita a leitura, foi acolhida pela mesa e encaminhada ao jurídico e às comissões permanentes. Indicações de números 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 e 118 de 2025. Todas as indicações foram acolhidas pela mesa e encaminhadas ao Executivo Municipal. Moções de número 11 de 2025. Foi realizada a leitura, posta em votação, sendo aprovada por unanimidade dos votos. O presidente, Dr. Adalto, abriu a palavra para que os vereadores fizessem suas ponderações. E assim fez uso da palavra a vereadora Simonita Amoni da Silva Maciel. Não havendo mais quem se manifestasse, o presidente fez requerimento verbal para o intervalo regimental simbólico. Posto em discussão, não houve quem quisesse discutir. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade dos votos. Intervalo regimental simbólico. A segunda secretária efetuou a chamada dos senhores vereadores Daniel Aparecido Pinto, Denício Pereira, Murilo de Moraes, Noel Rosa Marques, Renato Rogério Ferreira, Simonita Amoni da Silva Maciel, Roseli Jesus do Amaral Leme, Adão Moacir Ferreira e Dr. Adalto José Maciel Leme. Havendo quórum, o senhor presidente, Dr. Adalto, reabriu os trabalhos da presente sessão. Ordem do dia. O presidente solicitou, junto ao primeiro secretário, realização da leitura dos projetos de lei para a votação. O primeiro secretário fez requerimento para a dispensa da leitura do projeto 08 e 09/2025, fazendo a leitura dos pareceres jurídicos e das comissões, uma vez que o projeto se encontra no site da Câmara Municipal de Pedra Bela e a solicitação colocada em discussão, não houve quem se manifestasse. Foi posta em votação e foi aprovada por unanimidade dos votos. Projeto de lei número 08, de 1 de abril de 2025. Dispõe sobre a concessão de um dia de folga ao servidor público no dia do seu aniversário, sem prejuízo dos seus vencimentos. Colocado em discussão, a vereadora Roseli Jesus Amaral Leme e Dr. Adalto José Maciel Leme fizeram uso da palavra. Não havendo mais quem se manifestasse, foi colocado em votação nominal, sendo aprovado por unanimidade dos votos. Projeto de lei número 09, de 1 de abril de 2025. Dispõe de autorização para abertura de crédito adicional especial e das outras providências. Colocado em discussão, o vereador Daniel Aparecido Pinto pediu vista do projeto de lei número 09/2025. Renato Rogério Ferreira, Simonita Amoni da Silva Maciel, Murilo de Moraes, Adalto José Maciel Leme e Roseli Jesus do Amaral Leme fizeram uso da palavra. Não havendo mais matéria para deliberação, o presidente abriu a palavra para os vereadores presentes para explicações pessoais ou de interesse público. Fazendo uso da palavra, os vereadores Murilo de Moraes e Simonita Amoni da Silva Maciel. O presidente, Dr. Adalto José Maciel Leme, fez as suas ponderações. Não vendo mais quem se manifestasse, o presidente declarou encerrada a presente sessão, cujo conteúdo fiel encontra-se no endereço eletrônico da Câmara Municipal de Pedra Bela no YouTube, www.youtube.com/Câmara Municipal de Pedra Bela 4749, cujo título do vídeo é Nona Sessão Ordinária 2025. Nada mais para constar, eu, Wellington Ferreira de Miranda, técnico administrativo, lavrei a presente ata e a subscrevo. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 8 de abril de 2025. Presidente, vereador Dr. Adalto José Maciel Leme. Primeiro secretário, vereadora Adão Moacir Ferreira. Segunda secretária, vereadora Roseli Jesus do Amaral Leme. A ata da nona sessão ordinária legislativa do dia 8 de abril de 2025 está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se levantar. Aprovada a ata da 9ª sessão ordinária legislativa do dia 8 de abril de 2025. Em sequência aos trabalhos, solicito ao primeiro secretário, vereador Adão Moacir, que proceda com a leitura do material do expediente. Boa noite, presidente, senhores vereadores, pessoal que nos assiste aqui no plenário e todo que nos assiste pelo canal YouTube. Pedido de informação número 24 de 2025. Ao excelentíssimo senhor prefeito Vanderlei Lopes da Silva, cumprimento cordialmente, com base no artigo 5º, 33 da Constituição Federal, nos artigos 10, 11 e 12 da Lei nº 12.527 de 2011. A Lei Geral de Acesso a Informações Públicas do Regimento Interno desta Casa, dirijo-me respeitosamente a Vossa Excelência para apresentar requerimento de informações. Considerando que o Conselho Municipais desempenha um papel essencial na formulação e fiscalização das políticas públicas, que conhecer suas atividades e funcionamento é fundamental para garantir a transparência e estimular a participação popular na gestão pública. Venho, através deste, solicitar, com base na resposta do pedido de informação 10/2025. 1. Informação sobre o Conselho Municipal de Segurança Pública CONSEG, instituído pela Lei nº 701/2020, de 25 de agosto de 2020. Normalmente nos termos a seguir. 1 em 1. Na resposta ao pedido de informação número 10/2025, foi informado que a CONSEG está desativado. Esse estatuto continua o mesmo? 1 e 2. Em caso de desativação, quais foram os motivos que levaram à suspensão das atividades do Conselho? Houve algum ato administrativo, decreto ou portaria que formalizou essa desativação? Solicito cópia integral desse documento, se existente. Existe alguma previsão ou planejamento por parte da Prefeitura Municipal para a reativação do Conselho Municipal de Segurança? Em caso de afirmativo, qual é o cronograma estimado para que o Conselho volte a operar? Quais as medidas estão sendo tomadas nesse sentido? Considerando a importância e transparência da segurança nas ações da administração pública, solicitamos que a informação requerida seja prestada no prazo regimental de 15 dias. Aproveito e ensejo para renovar os meus protestos de estima e consideração. Pedra Bela, 15 de abril de 2025, Murilo de Moraes, vereador. O pedido de informação número 24/2025 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se levantar. Aprovado o pedido de informação número 24/2025. Indicação número 120/2025. Poda de árvores e limpeza da vegetação na Avenida Valdomiro Batista Cezila, no bairro da Campanha, localizado mais precisamente nas proximidades da residência do Sr. Chico Espanhol. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 15 de abril de 2025, Roseli Jesus do Amaral Leme, vereadora, Renato Rogério Ferreira, vereador, Simonita Moni da Silva Maciel, vereadora. A indicação número 120/2025 é recepcionada por esta mesa e será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 121 de 2025. Troca de lâmpadas no bairro dos Lima, na proximidade da residência Senhora Aparecida Reis. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 14 de abril de 2025. Roseli Jesus do Amaral Leme, vereadora. Renato Rogério Ferreira, vereador. Simonita Moni da Silva Maciel, vereadora. A indicação número 121/2025 é recepcionada por esta mesa e será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 122/2025. Conclusão da obra na calçada da Travessa Gabriel Leonardi com a rua João Picione. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima,
Pedra Bela, 15 de abril de 2025. Dr. Adalto José Maciel Leme, presidente da Câmara. A indicação número 122/2025 é recepcionada por esta mesa e será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 123/2025. Reitera a indicação do número 9/2025, manutenção da estrada Bairro Maciel, Rua João Cinciane Neto, nas proximidades da residência do senhor vulgo Dani do Cido, desculpa. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 14 de abril de 2025, Dr. Adalto José Maciel Leme, presidente da Câmara. A indicação número 123/2025 é recepcionado por esta mesa e será encaminhado ao Executivo Municipal. Indicação número 124/2025. Recapeamento com acostamento de toda a extensão da Avenida Valdomiro Batista Cezira, bem como a devida sinalização de placas, inserção de lombada à sua devida pintura. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 15 de abril de 2025, Roseli Jesus do Amaro Leme, vereadora, Renato Rogério Ferreira, vereador. A indicação número 124/2025 é recepcionada por esta mesa e será encaminhada ao Executivo Municipal. Antes só do vereador Moacir prosseguir, antes da última sessão, nós tivemos uma conversa entre os vereadores, porque antes a gente lia a totalidade, a integralidade das indicações. Mas muitas das vezes os considerandos, eles são muito parecidos, muito próximos e também eles já estão todos no site. Então, em comum acordo com os vereadores, o que nós optamos? Para que não fique tão maçante a sessão, né, tão longa a sessão, como isso aqui também já está disponível no site da Câmara Municipal, então a gente passou a ler a ementa, que é essa indicação, e o vereador autor das indicações. Então, todas elas estão na sua integralidade dentro do site, e assim, para a questão só mais de andamento das sessões, foi em comum com os vereadores, a não ser uma indicação que o vereador entenda necessária a sua leitura na integralidade, nós vamos estar procedendo desta forma, tá? Mas todos eles, como eram feitos até a sessão passada, estão em sua integralidade já dentro do site da Câmara Municipal. Indicação número 125/2025. Limpeza geral ao redor da lixeira na entrada do bairro da Campanha. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 15 de abril de 2025, Roseli Jesus do Amaro Leme, vereadora, Renato Rogério Ferreira, vereador. A indicação número 125/2025 é recepcionada por esta mesa e será encaminhada ao Executivo Municipal. Só para complementar a informação, eu esqueci de dizer, depois elas sobem amanhã, tá? Então, hoje está lendo a ementa, amanhã já estará no site. Indicação número 126/2025. Manutenção da estrada, continuação da rua Américo Augusto Leme, com início no trecho da terra que liga o bairro do Campo. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 15 de abril de 2025, Renato Rogério Ferreira, vereador, Roseli Jesus do Amaro Leme, vereadora, Simonita Monida Silva Maciel, vereadora. A indicação número 126/2025 é recepcionada por esta mesa e será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 127/2025. Requer a troca urgente de lâmpadas no bairros Campo, Boca da Mata, Córrego Raso, Tuncunço, conforme a quantidade apontada na referida indicação. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 15 de abril de 2025, Murilo de Moraes, vereador. A indicação número 127/2025 é recepcionada por esta mesa e será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 128/2025. Possibilidade de implantação de um centro comunitário nas escolas Pitangueiras de Baixo, Arara do Bino e Tuncunço. Haja vista, as escolas encontram-se fechadas devido ao número baixo de alunos. Entendendo assim as reivindicações feitas pelos moradores da comunidade, a perspectiva é que se possa proporcionar um espaço onde toda a comunidade possa usufruir. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 15 de abril de 2025, Renato Rogério Ferreira, vereador,
Roseli Jesus do Amaral Leme, vereadora. Simonita Moni da Silva Maciel, vereadora. A indicação número 128/2025 é recepcionada por esta mesa e será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 129/2025. Requer seja realizada a urgente limpeza da vegetação crescente no Parque Infantil, localizado no bairro do Suncum. Foto em anexo. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 15 de abril de 2025, Murilo de Moraes, vereador. A indicação número 129/2025 é recepcionada por esta mesa e será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 130/2025. Manutenção urgente da rua João Cinciani Neto, bairro Maciel, foto em anexo. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 15 de abril de 2025, Murilo de Moraes, vereador. A indicação número 130/2025 é recepcionada por esta mesa e será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 131/2025. Limpeza da vegetação ao redor do ponto de ônibus do bairro CDHU. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 15 de abril de 2025, Noel Rosa Marques, vereador. A indicação número 131/2025 é recepcionada por esta mesa e será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 132/2025. Limpeza da vegetação em toda a extensão da Avenida Valdomiro Batista Cezila. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 15 de abril de 2025, Noel Rosa Marques, vereador. A indicação número 132/2025 é recepcionada por esta mesa e será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 133/2025. Reitera a indicação número 62/2025 para requerer urgente manutenção na ponte no bairro do Campo, localizada nas proximidades da residência do senhor Natal Lima. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 15 de abril de 2025, Tenício Pereira, vereador. A indicação número 133/2025 é recepcionada por esta mesa e será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 134/2025. Criação de um grupo de trabalho para estudar a viabilidade de reajuste do valor auxílio alimentação do servidor executivo municipal. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 15 de abril de 2025, Adão Moacir Ferreira, presidente, Murilo de Moraes, membro, Simonita Moni da Silva Maciel, membro. A indicação número 134/2025 é recepcionada por esta mesa e será encaminhada ao Executivo Municipal. Na sequência, eu acho que é unanimidade entre nós vereadores, então eu vou fazer um pedido verbal. Estou colocando aqui o pedido para apreciação dos senhores e as duas moções de pesar. E, infelizmente, nossa cidade, na última semana, perdeu 2 jovens e que, por sinal, um com nome artístico e outro com nome de batismo no mesmo nome. Eu acho que a tristeza da perca de jovens assim tão promissores é incalculável, né? As famílias que já perderam sabem o tamanho dessa dor. Então, eu gostaria de colocar aqui em votação com os 9 vereadores e, se aprovado, eu peço para que amanhã a secretaria dessa casa providencie, lavre as 2 moções, né? Eu não vou saber agora a numeração, mas na sequência, pela perda desses 2 jovens. Então, uma moção de pesar, 2 moções de pesar, na verdade. Então, eu coloco nesse momento em votação aos vereadores. Então, quem for favorável, por favor, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se levantar. Aprovado, então, as 2 moções de pesar, infelizmente, né? E peço, então, que a secretaria desta casa providencie lavrar as 2 moções de pesar. Esgotadas as matérias a serem tratadas em expediente, está aberto o uso da palavra aos nobres vereadores. Vereador Murilo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, aqueles que nos acompanham aqui dentro desta casa e pelas redes sociais. Senhor presidente, eu gostaria de falar primeiro sobre o pedido de informação a respeito do Conselho Municipal de Segurança Pública. Faço esse pedido hoje ao Executivo, uma vez que se torna muito importante a participação dos munícipes dentro dessas pautas do município. Como vocês estão aqui hoje assistindo, tanto presencialmente quanto de forma online, isso se torna algo necessário e muito importante, até mesmo para se ver o ponto de vista de cada um. E a segurança é o principal dentro de qualquer município. E a outra é a respeito da indicação que fala sobre a iluminação pública. Não foi falado, senhor presidente, mas no total são 36 lâmpadas nos 4 bairros citados. E eu queria também pedir para os nobres vereadores que também têm questionamento de iluminação que possam complementar. Até mesmo para o município ter essa noção que, quando for feita a troca dentro desses bairros, já ter esse parecer de quantas lâmpadas são. Muito obrigada. Outra coisa, gostaria de parabenizar a vereadora Roseli, o Renato e a Tamoni pela indicação 128 a respeito das escolas em funcionamento para dar uma vida às escolas. Obrigado, presidente. Continua aberto o uso da palavra, vereador Renato. Boa noite, presidente, a todos os presentes, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Queria acrescentar também e pedir ao Executivo, né, que olhe com carinho sobre esta indicação, número 128, sobre essas escolas, esses prédios, né, das áreas rurais, as escolas que estão fechadas, porque são espaços que podem ser muito bem aproveitados, né? Vamos esquecer que nossa cidade, nosso município inteiro é carente desse tipo de recreação, né, aos jovens, às crianças, até os adultos podem estar usando esse espaço. Então, deixo aqui, reitero. Muito obrigado a todos. Aproveitando o ensejo da fala do vereador Renato, como bem dito pela vereadora Roseli, gostaria de registrar a presença hoje aqui em plenário do diretor de saúde, senhor Edivaldo, e da diretora de esportes, Giane. Talvez seja aí um caminho a ser utilizado, né? Então, esses espaços, porque eu me lembro que todos possuem quadras, então talvez a gente está já nesse caminho de levar, né, está tendo em vários bairros, eu acompanho essa questão do esporte nos bairros. Então, quem sabe a gente não consegue dar sequência nesse trabalho já iniciado. Continua aberto. Vereadora Tamoni. Boa noite, nobre presidente. Cumprimento a mesa, o senhor Mili, o pessoal que trabalha nessa Casa de Leis, meus nobres colegas vereadores aqui presentes, o pessoal que nos assiste em plenário, que eu estou muito feliz que a casa está lotada. A intenção é realmente essa, porque é aqui que tudo acontece e, principalmente, nos bastidores acontecem muitas coisas, e eu acho importante que vocês vejam isso de perto. E também o pessoal que nos assiste através do YouTube, e agradecer a presença do nosso diretor da saúde e também da nossa diretora de esportes. Sobre essa indicação, que eu acho que é muito importante, agradeço sobre o que vocês falaram, é só um complemento a mais, nobre presidente. Tem algumas escolas que a gente vê que estão sem uso, e, né, não está tendo nenhuma atividade. E a nossa maior parte da população vive na zona rural. Então, é uma população que tem que ser lembrada, é um espaço que a gente poderia ser usado, aí fica a indicação para o Executivo, para uma palestra, para a área de esporte, para a área da saúde, para coisas preventivas, reuniões dos próprios vereadores, né, fazer uma reunião conjunta. Então, fica aí para o Executivo essa indicação. E quem também dos nobres vereadores aqui presentes quiser assinar essa indicação, é bem-vindo com a gente. Muito obrigada, nobre presidente. Vou adiantar nessa fala da vereadora. Nós tivemos umas conversas entre vereadores, era para ser uma indicação hoje, e entre nós aqui conversando, a princípio a pedido da Roseli, depois conversei com a vereadora Tamoni também, e alguns outros vereadores. Nós estamos pensando num projeto de lei para uma Câmara itinerante. Então, que a Câmara vá, não com as sessões, que as sessões acontecem aqui, mas que a gente consiga pensar num calendário para que a Câmara esteja nos bairros. Então, talvez essas escolas, alguns bairros, se não tiver escolas, né, sempre a gente tem o apoio aí da comunidade religiosa, então, nisso, para que os 9 vereadores, nós estejamos nos bairros. Então, a gente está
Claro, é uma questão um pouco a médio prazo, então a gente vai ter que elaborar essa lei, depois fazer o levantamento de todos os bairros destas áreas, que a gente possa estar fazendo essas reuniões, para que pelo menos, parece pouco, mas já é alguma coisa, nem que seja uma vez por ano, que a gente consiga passar nos bairros e ouvir a população. Cada bairro tem uma demanda, então talvez, né, como a vereadora falou, nós também da Câmara possamos utilizar esses espaços também para isso que a gente está pensando como um modelo de Câmara itinerante. Então, era para ser uma indicação até aqui, mas como a gente pensou aqui ao longo do dia de hoje, e então a gente está pensando em formular um projeto de lei. Então, agora já está com o nosso jurídico para ver viabilidade, legalidade, para depois a gente poder elaborar isso. Então, já fica aí, se tudo der certo, espero que a gente consiga fazer isso ainda no primeiro semestre, para que a gente consiga esse ano já dar início a essas visitas nos bairros. Então, vai a Câmara como um todo. A gente pensa numa forma de fazer a publicação das datas nos bairros, né? Peço a ajuda de todos que sempre que virem, compartilhem, participe conosco, né? A gente sempre fala aqui, a gente frisa muito desde o nosso primeiro momento aqui na Câmara, acho que os 9 vereadores, isso é comum, consenso entre nós, e internamente a gente até fala muito sobre isso, do quão é importante a participação popular, do quão é importante aqueles que podem assistir na forma digital, mas aqueles que conseguem estar aqui presencialmente. Então, cada sessão a gente trata de vários assuntos, tem indicações, tem moções, tem requerimentos, os projetos também. Muitas das questões, então, a gente já está no site, como eu falei mais cedo, então a gente já sobe no site também, mas aqui presencialmente vai acompanhando o andamento das questões, que são sempre aí da questão do interesse popular. Então, queria já deixar registrado que nós estamos pensando nesse projeto, tá? E aí eu tenho certeza que eu posso falar que é comum aos 9 vereadores essa ideia, tá? Não consegui conversar com todos, mas tenho certeza que é um desejo comum de todos os vereadores. Hoje de manhã fui provocado pela vereadora Roseli sobre o assunto, depois consegui conversar também com a vereadora Tamoni mais tarde, conversei com alguns outros pares também ao longo do dia. Sobre essa questão, o vereador Daniel conversei hoje já, o vereador Moacir, alguns outros ainda não conseguimos conversar ao longo do dia. Mas já estou deixando aqui, eu tenho certeza que é de interesse dos 9 vereadores. Eu acho que essa Câmara em específico, a gente tem muito disso, do chamar a população a participar das ações. Então, nós temos muito disso, nós já realizamos audiências públicas aqui na Câmara, então a gente traz essas questões para justamente discutir com toda a comunidade. Então, talvez, aí só não me alongando muito, mas talvez até nós vamos utilizar esses espaços futuramente, se tudo der certo. A palavra continua aberta. Vereador Daniel. Boa noite, presidente. Boa noite, caros colegas da mesa. Boa noite, nobres vereadores, a todos que estão aqui nessa casa nos assistindo. Semana passada eu pedi vista de um projeto que era para a reforma do prédio do Bradesco, porque veio faltando documento, só veio o valor e não veio mais nada específico. E aí eu, como não entendi direito, como é meu trabalho fiscalizar, eu pedi vista. Aí foi um alvoroço, todo mundo falou aí que eu estou atrasando o trabalho da prefeitura. Esse é o segundo projeto que chega nessa casa, pelo Executivo. O primeiro projeto que veio, a nobre colega Tamoni não entendeu também, ela pediu vista, mas na outra semana nós já votamos. Aí não veio mais nada, e esse foi o segundo. E hoje chegou o restante dos documentos aqui, era quase 5 horas da tarde, que faltava. Eu também conversei com o engenheiro Jason, falei com ele aí, aqui na prefeitura. Aí ele explicou para mim como seria o projeto, o que seria feito, o que seria construído lá. E aí ficou mais claro, entendeu? Então, eu não quero atrasar o trabalho da prefeitura. Eu só estou fazendo o meu trabalho, que é fiscalizar. Vi comentário no Facebook que se eu quisesse fiscalizar era para eu trabalhar no mercado, entendeu? A pessoa que fez esse comentário foi infeliz, porque acho que não sabe o que é o trabalho de um vereador. Eu estou sendo pago para isso, para fiscalizar. Entendeu? Outra fala infeliz também foi do nosso prefeito,
que falou que eu estou querendo atrasar, esse monte de coisa, tentando colocar a culpa em mim da incapacidade dele. Então, apenas fiz o meu serviço e não estou querendo atrasar a prefeitura, não estou querendo atrasar nada. Então, deixando bem claro que hoje esse projeto vai ser votado, depois de tudo esclarecido. Então, que fique bem claro aí, para todo mundo, que essa casa não está atrapalhando o executivo trabalhar, pelo contrário. Hoje estamos com 118 indicações, não mais, né? 34. 134. 134 indicações sempre pedindo melhorias aí para o nosso município. Tá bom? Só isso. Boa noite. Continua aberto o uso da palavra, vereadora Tamoni. Boa noite novamente. Caro colega, nobre vereador Daniel, eu acho que aqui, nessa tribuna, como ela é transparente e tudo gravado, graças a Deus, a gente tem que dar nome aos bois, sabe? É fácil a gente vir aqui e falar que viu comentários. A gente tem que falar entre nós, vereadores, aqui, o que a gente tem que defender, que são os projetos e tudo mais. Você disse em tribuna que tinham pessoas cobrando coisas que eu prometi, sendo que o vereador não promete obras, o vereador não faz obras. Ele mostra o que ele está descontente, sim. Então, eu queria deixar bem claro na tribuna aqui. Você teve falas infelizes, sim. Aí, lá fora, as pessoas vão reagir. Como também reagem a mim, ao vereador Renato, nós somos atacados em inúmeros fakes, e que não vem ao caso nessa tribuna. Tá? Então, você vir aqui, não dar nome aos bois, e deixar meio subentendido, fica difícil. Vamos falar entre nós aqui dentro. Entendeu? E fico feliz que você entendeu o projeto. É um direito seu, sim, pedir vistas. Fico feliz que você entendeu o projeto e que esse projeto vai ser votado hoje e que peço encarecidamente que seja passado por essa casa. Né? O executivo ele precisa, sim, com uma certa urgência desse projeto. Então, você disse algo em tribuna, sim. Então, quando você cita o meu nome da nobre colega vereadora, eu tenho que vir aqui me defender. Obrigada, nobre presidente. Continua aberto. Vereador Daniel. Se a senhora não entendeu, vereadora, o seu nome eu citei a hora que eu falei que a senhora também pediu vista. A única coisa. Entendeu? Só isso. Outra coisa também, eu li num comentário também, que ao invés de eu ficar fiscalizando, era para eu sair, né, para ir correr atrás de verba. Então, vou deixar bem claro também, até anotei aqui, ó. Deputado Saulo disponibilizou para nós 400 mil. O deputado Barros Munhoz, 275 mil. E o deputado Jonas, mais 200 mil. Então, a gente estamos, sim, correndo atrás de verba. Inclusive, a gente foi em dezembro. Conversar com o Saulo. Fizemos um comboio aí com 2 carros, porque nós ainda não podíamos usar o carro da Câmara. Fomos lá, conversamos, alinhamos as conversas. Então, a gente está, sim, correndo atrás de verba. Continua aberto o uso da palavra. Vereador Renato. Bom, aproveitando então, para finalizar, vereador, nobre vereador, parabéns pelas suas informações aí, pelos seus valores. Anotou certinho hoje, não precisou anotar mais. Está decorado, né? Então, parabéns. Estou falando parabéns para você, por esses valores, tá bom? Corra atrás de mais, isso mesmo. Assim como todos os 9 vereadores devem fazer. Assim como o executivo está fazendo, ele não está correndo atrás, está correndo atrás para o povo, né? Correndo atrás do interesse da população. Então,
Mais uma vez, peço aqui aos nobres colegas que sim, corram atrás dos seus deputados. Acho que aqui ninguém tem umbigo com o deputado, né? Deputado A, B, C, a gente tem que correr atrás, sim. E é uma época boa para correr, aproveita agora. Né? Obrigado a todos. Continua aberto o uso da palavra. Vereadora Roseli. Eu só gostaria de fazer uma colocação sobre o projeto de lei número 08, do dia 1 de abril de 2025, que foi de minha autoria, já tramitou aqui pela Câmara, já foi aprovado e foi encaminhado agora ao Executivo para a sanção da lei. É a concessão de um dia de folga ao servidor público no dia do seu aniversário, sem prejuízo dos seus vencimentos. Aproveitando que a senhora Patrícia está aqui hoje também, coordenadora da escola aí, porque muitos professores me procuraram questionando, perguntando também da lei. Então, só gostaria de dizer, para esclarecer, que as abonadas regulamentadas pelo plano de carreira dos professores da Lei 157/2022, né, aos funcionários contratados por prazo determinado, que não se confunda com esse projeto de lei. Nesse projeto de lei do dia 1º de abril de 2025, todos os funcionários contratados ou não, todos têm o direito de ter essa folga no dia do seu aniversário. Todos foram contemplados. Senhor presidente, doutora Adalto, nobres vereadores, quando a gente vê a participação da população, e aqui hoje, né, representada por diversos bairros, a gente fica muito feliz, sim. Como também a gente fica feliz quando vê os nobres vereadores apresentando aqui, né, os seus projetos, as suas indicações, os seus trabalhos, as suas idas à Assembleia, ao Palácio do Governo, trazendo emendas, benefícios para o nosso município. É isso que a nossa população quer. A nossa população quer ver um trabalho, como a gente sempre fala aqui, transparente, um trabalho, né, que venha beneficiar a todos da nossa cidade. Então, tudo que nós fazemos aqui é para o bem do município. Se a gente caminhar aqui, unidos, temos as nossas diferenças partidárias, podemos ter, mas a gente tem que estar unido, sim, à população de Pedra Bela. Ter respeito pela população, estar junto. Porque esse respeito eles também têm por nós, vereadores. Que muitos cidadãos eles vêm nos procurar. Não somente na hora que precisa de um médico, a manutenção da estrada, uma troca de uma lâmpada, mas também, muitas vezes, eles vêm agradecer ao atendimento no centro de saúde, ao trabalho da escola, ao trabalho ali do esporte também, em tudo, em geral. Então, a única coisa que eu peço aqui entre nós, vereadores, é que a gente participe, sim, juntos. Né? Juntos, que eu falo, um apoiando o outro em seus projetos. E o executivo, ele vai poder atender a todos. É só a gente ter um pouco de paciência, que eu tenho certeza que ele vai atender a todos os nossos pedidos. Porque não é nossos pedidos, são pedidos da população de Pedra Bela. Obrigada, senhor presidente. Continua aberto o uso da palavra. Vereadora Adão Moacir. Eu queria cumprimentar todos, presidente, e falar sobre o auxílio do Vale Alimentação, que eu, vereador Murilo, vereador Tamonica, a gente está empenhado e o prefeito nos escute, porque vai ser de uma valia muito grande, porque aqui tem funcionários da saúde, da escola, os professores, motorista. Então, que ele estude para que seja feita uma análise, estude um valor que seja justo, porque não adianta dar um valor mínimo e que não vai adiantar em nada. Então, que ele estude, se der viabilidade, que passe para a gente, que a gente não tá parado, está trabalhando por eles também. Só isso,
Continua aberto o uso da palavra. Bom, depois abre no segundo momento para as considerações finais, daí quem tiver mais alguma questão também apresenta. Então, neste momento, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, nos termos do regimento, suspendo a sessão por 15 minutos para a realização do intervalo regimental para o início da ordem do dia. A pedido desta presidência, da mesa ou de qualquer vereador nos termos do parágrafo 2º do artigo 163, o intervalo regimental ele pode ser simbólico. Então, nesse momento, eu coloco em discussão o pedido de intervalo simbólico. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Quem for favorável ao intervalo simbólico, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se levantar. Aprovado o intervalo simbólico, por unanimidade dos vereadores. Então, agora eu solicito à segunda secretária que proceda com as chamadas dos senhores vereadores. Doutor Adalto José Maciel Leme. Presente. Adão Moacir Ferreira. Presente. Daniel Aparecido Pinto. Presente. Denício Pereira. Murilo de Moraes. Noel Rosa Marques. Presente. Renato Rogério Ferreira. Presente. Roseli Jesus Amaral Leme. Presente. Simoni Tamoni da Silva Maciel. Havendo quórum regimental, declaro reabertos os trabalhos da presente sessão, com a ordem do dia. Por favor, vereador Adão Moacir, proceda com a leitura dos projetos de lei para a votação. Projeto de lei número 09/2025, de 1 de abril de 2025. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial da outras providências. Senhor presidente, na forma do parágrafo único do artigo 174 do regimento interno desta Casa, solicito que seja colocada em votação a dispensa da leitura do projeto de lei número 9/2025, de 1 de abril de 2025. Dispõe de autorização para abertura de crédito adicional especial da outras providências e do parecer jurídico, tendo em vista que o referido projeto já foi lido na 8ª sessão ordinária e os mesmos se encontram disponíveis no site para consulta. O pedido de dispensa da leitura e o do parecer jurídico do projeto de lei número 9/2025, que dispõe de autorização para abertura de crédito adicional especial e da outras providências, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Quem for favorável à dispensa da leitura do projeto e do parecer jurídico, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se levantar. Aprovado, portanto, a dispensa da leitura do projeto e do seu parecer jurídico, passando para a leitura do parecer das comissões. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Análise do projeto de lei número 09/2025. Autor, Vanderlei Lopes da Silva, Prefeito Municipal. Assunto: dispõe de autorização para abertura de crédito adicional especial da outras providências. Em análise ao projeto de lei número 09/2025, nos termos do artigo 116 do Regimento Interno, se manifesta a Comissão de Constituição, Justiça e Redação após a devida discussão. Do objeto do projeto de lei número 09/2025, trata-se do projeto de lei de autoria do excelentíssimo prefeito municipal, senhor Vanderlei Lopes da Silva, que busca autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 86.000, sendo os recursos oriundos de superávit financeiro do exercício anterior. Houve análise da assessoria contábil, que após a complementação da informação pelo Executivo Municipal, opinou favoravelmente pela tramitação do referido projeto. Por fim, sobreveio o parecer da Procuradoria Jurídica, também favorável à proposta. Do relatório, os 9 vereadores Murilo de Moraes, Noel Rosa Marques, Simoni Tamoni da Silva Maciel, membros da Constituição, Justiça e Redação, procederam à análise do projeto de lei em relação à sua constitucionalidade, legalidade e regimentalidade. Nesse sentido, cabe destacar da legalidade. A análise do projeto de lei foi realizada sob os prismas da Constituição Federal e Estadual. Tendo em vista a natureza do projeto, houve obediência e
estabelecida na Lei Orgânica do município. Além disso, o projeto não apresenta vícios de forma ou de mérito que possa comprometer sua constitucionalidade ou legalidade. Da conveniência e oportunidade, a proposta busca essencialmente autorização para abertura de crédito adicional especial. No artigo 2º, há informação sobre a origem dos recursos necessários à cobertura de crédito aberto, qual seja o superávit financeiro. Em seu artigo 3º, o projeto dispõe-se que os valores do programa de ação alterados ficaram convalidos no PPA e no LDO vigentes. Conforme o parecer contábil, a alteração orçamentária proposta de acordo com o artigo 41 e 43 da Lei Federal de número 4.320/64. Da redação, o projeto reveste de boa forma constitucional legal, jurídica de boa técnica, legislativa e no mérito também deve ser acolhido. Assim, observados os pareceres contábil e jurídico retro e não havendo nenhuma objeção, o parecer destes relatores, em termos de legalidade, é favorável à propositura, visto que o projeto de lei apresenta todos os requisitos indispensáveis para a sua aprovação. Decisão das comissões. Em análise do projeto de lei número 09/2025, apresentada em consonância com o relatório dos vereadores, relator e parecer decide a Comissão de Constituição, Justiça e Redação para exarar parecer favorável ao projeto de lei número 09/2025 e remeter ao plenário desta Casa para sua deliberação. É possível a aprovação, já que se encontra em total viabilidade, constitucionalidade e amparo legal. Pedra Bela, 15 de abril de 2025, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Murilo de Moraes, presidente. Noel Rosa Marques, membro. Simonita Moni da Silva Maciel, membro. Parecer. A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Análise do projeto de lei número 09/2025. Autor Vanderlei Lopes da Silva, prefeito municipal. Assunto: dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial da outras providências. E análise do projeto de lei número 09/2025, nos termos do artigo 116 do Regimento Interno, se manifesta a Comissão de Constituição, Justiça e Redação após a devida discussão. Do objeto do projeto de lei número 09/2025, trata-se de um projeto de lei de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Vanderlei Lopes da Silva, que busca autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 86 mil, sendo os recursos oriundos de superávit financeiros de exercício anterior. Houve análise da assessoria contábil que, após complementação de informação do Executivo Municipal, opinou favoravelmente para a tramitação do referido projeto. Por fim, sobreveio o parecer da Procuradoria Jurídica, também favorável à proposta. Relatório. Os nobres vereadores Adão Moacir Ferreira, Murilo de Moraes, Simonita Moni da Silva Maciel, membros da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, procederam na análise do projeto de lei em relação à sua constitucionalidade, legalidade e regimentalidade. Nesse sentido, cabe destacar viabilidade orçamentária. Quando o aspecto orçamentário e financeiro ao projeto não acarreta qualquer aumento na despesa pública, no mais, após a complementação dos documentos que instruem a proposta, alteração orçamentária, esta em conformidade com os artigos 41 e 43 da Lei Federal de número 4.320/64. Além disso, os elementos da dotação estão bem ordenados e claros, e a classificação orçamentária obedecer às normas contábeis vigentes. Equilíbrio fiscal. Conforme o item, a existência do impacto orçamentário e financeiro garante o equilíbrio fiscal e a prudência na gestão das suas finanças. Sustentabilidade financeira. A comissão avaliou que, com base nas receitas municipais, a sustentabilidade financeira do município não será comprometida. Portanto, presente todos os requisitos indispensáveis
e não havendo nenhuma objeção na tramitação do referido projeto. O parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade é favorável à sua aprovação. Decisão das comissões e análise ao projeto e a consonância com o relatório dos vereadores relatores, decide as comissões competentes a exarar parecer favorável ao projeto de lei número 09/2025 e remeter ao plenário desta Casa com sua deliberação e possível aprovação, já que se encontra em total viabilidade, constitucionalidade e amparo legal. Pedra Bela, 15 de abril de 2025, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Adão Moacir Ferreira, presidente, Murilo de Moraes, membro, Simonita Moni da Silva Maciel, membro. O projeto de lei número 9/2025 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Peço à vereadora Roseli que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação nominal em turno único. Adão Moacir Ferreira. Favorável. Daniel Aparecido Pinto. Favorável. Denício Pereira. Favorável. Murilo de Moraes. Favorável. Noel Rosa Marques. Favorável. Renato Rogério Ferreira. Favorável. Simonita Moni da Silva Maciel. Favorável. Roseli Jesus Amaral Leme. Favorável. Aprovado o projeto de lei número 9/2025, de 1 de abril de 2025, que dispõe de autorização para abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Projeto de resolução número 03/2025, de 25 de março de 2025. Altera o artigo 23 da resolução de número 1/2023, que regulamenta o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Pedra Bela, São Paulo e da outras providências. Senhor presidente, da forma do parágrafo único do artigo 174 do regimento interno desta Casa, solicito-lhe que seja colocada em votação a dispensa da leitura do projeto de resolução número 03/2025, que altera o artigo 23 da resolução de número 01/2023, que regulamenta o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Pedra Bela, São Paulo, e da outras providências, e do parecer jurídico, tendo em vista que o referido projeto já foi lido na 9ª sessão ordinária e os mesmos se encontram disponíveis no site para consulta. Coloco em discussão o pedido de dispensa da resolução e do parecer jurídico, da resolução número 3/2025 e do seu parecer jurídico. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação a dispensa da resolução número 3/2025, de 25 de março de 2025, e de seu parecer jurídico. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se levantar. Aprovado a dispensa da leitura da resolução número 3/2025 e seu parecer jurídico, passando para o parecer das comissões. Parecer da Comissão Constituição, Justiça e Redação. Análise e emenda substitutiva do projeto de resolução de número 03/2025. Autor, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Vereador Adão Moacir Ferreira, presidente. Murilo de Moraes, membro. Simonita Moni da Silva Maciel, membro. Assunto, altera o artigo 23 da resolução de número 01/2023, que regulamenta o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Pedra Bela, São Paulo e da outras providências. E análise da emenda substitutiva do projeto de resolução número 03/2025, nos termos do artigo 116 do Regimento Interno, se manifesta a Comissão de Constituição, Justiça e Redação após a devida discussão. Do objeto da proposta de emenda substitutiva e o projeto de resolução número 03/2025. Trata-se de emenda substitutiva ao projeto de resolução número 03/2025, que trata da alteração do valor do auxílio alimentação ao servidor desta Casa. Houve análise da contabilidade e da procuradoria jurídica,
que opinaram favoravelmente pela tramitação do referido projeto. Do relatório, os nobres vereadores Murilo de Moraes, Noel Rosa Marques e Simonita Moni da Silva Maciel, membros das comissões Constituições, Justiça e Redação, procederam à análise do projeto em emenda substitutiva em relação à sua constitucionalidade, legalidade e regimentalidade. Nesse sentido, cabe destacar da legalidade. A análise do projeto de emenda foi realizada sob a prisma da Constituição Federal e Estadual. Tendo em vista a natureza do projeto, houve obediência à iniciativa estabelecida da Lei Orgânica do município. Além disso, o projeto não apresenta vício de forma ou de mérito que possa comprometer a constitucionalidade ou legalidade. Da conveniência e oportunidade, a propositura é conveniente e oportuna. A proposta busca essencialmente alterar o valor do auxílio alimentação do servidor dessa casa. O projeto tem como principal objetivo atender às necessidades dos colaboradores e reduzir a defasagem nos valores, tendo em vista a ausência dessa atualização no decorrer dos últimos anos. Da redação, o projeto reveste de boa forma constitucional, legal, jurídica e de boa técnica legislativa, e no mérito também deve ser acolhido. Assim, observado os pareceres contábil e jurídico correto e não havendo nenhuma objeção, o parecer desses relatores nos termos de legalidade é favorável à propositura, visto que o projeto apresenta todos os requisitos indispensáveis para sua aprovação. Decisão das comissões e análise à emenda substitutiva e do projeto de resolução de número 03/2025, apresentando, em consonância com o relatório dos vereadores relatores do parecer, decida a Comissão de Constituição, Justiça e Redação por exarar parecer favorável. A remeter ao plenário desta Casa a sua deliberação e possível aprovação, já que se encontra em total viabilidade, constitucionalidade e amparo legal. Pedra Bela, 15 de abril de 2025, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Murilo de Moraes, presidente. Noel Rosa Marques, membro. Simonita Moni da Silva Maciel, membro. Parecer, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Análise da emenda substitutiva ao projeto de resolução de número 03/2025. Autor, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Vereadores Adão Marcílio Ferreira, presidente. Murilo de Moraes, membro. E Simonita Moni da Silva Maciel, membro. Assunto: altera o artigo 23 da resolução número 01 de 2023, que regulamenta o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Pedra Bela, São Paulo, e da outras providências. E análise da emenda substitutiva ao projeto de resolução número 03/2025, nos termos dos artigos 116 do Regimento Interno, se manifesta a Comissão de Constituição, Justiça e Redação após a devida discussão. Do objeto da emenda substitutiva ao projeto de resolução número 03/2025. Trata-se de emenda substitutiva ao projeto de resolução número 03/2025, que trata de alteração do valor do auxílio alimentação aos servidores desta Casa. Houve análise da contabilidade e da Procuradoria Jurídica, que opinaram favoravelmente pela tramitação do referido projeto. Relatório. Os nobres vereadores Adão Marcílio Ferreira, Murilo de Moraes, Simonita Moni da Silva Maciel, membros da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, procederam em análise ao projeto de lei em relação à sua constitucionalidade, legalidade e regimentalidade. Nesse sentido, cabe destacar: viabilidade orçamentária. O quadro ao aspecto orçamentário e financeiros ao projeto de emenda sugeriu que a redução do valor inicialmente proposto para a quantia de R$ 770, conforme parecer contábil, existe disponibilidade orçamentária suficiente que possibilita o atendimento do pleito.
Sustentabilidade financeira. A comissão avaliou que, com base nos 9 valores sugeridos pelos nobres relatores, a saúde financeira desta casa não será atingida, existindo óbice da sua tramitação. Portanto, os presentes todos os requisitos indispensáveis e não havendo nenhuma objeção na tramitação do referido projeto, o parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade é favorável à sua aprovação. Decisão das comissões. Em análise do projeto apresentado, na sua consonância com o relatório dos vereadores relatores, decide a comissão competente por exarar parecer favorável à emenda substitutiva ao projeto de resolução de número 03/2025, ao remeter ao plenário desta Casa para sua deliberação. A possível aprovação já se encontra em total viabilidade, constitucionalidade e amparo legal. Pedra Bela, 15 de abril de 2025. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Adão Marcir Ferreira, presidente. Murilo de Moraes, membro. Simonita Moni da Silva Maciel, membro. O projeto de resolução número 3/2025 está em discussão. Vereador Murilo. Boa noite novamente. Senhor presidente, eu venho aqui hoje como membro da comissão, da Comissão de Orçamento dessa casa. Falo primeiramente que as palavras do então presidente da comissão, Moacir, foram verídicas e sinceras, uma vez que hoje o assunto que será votado foi de grande polêmica dentro do nosso município, principalmente pela insatisfação de alguns. Então, prontamente, nós, vereadores, se juntamos dentro dessa casa para debater essa pauta e falar um valor justo para todos, tanto pessoas que trabalham dentro dessa casa, quanto aqueles que trabalham no Executivo. Então, junto a isso, achamos a melhor solução para trabalharmos tanto por parte da Câmara Municipal quanto do Executivo, achando um valor justo e fazendo essa indicação para o Executivo para que seja feito de forma igualitária o salário para todos. Continua aberto o uso da palavra, vereador Renato. Bem, queria complementar. Inicialmente, esse valor, né, foi falado de R$ 1.200. E realmente houve... eu sou funcionário público, né, houve uns comentários, muita também falta de informação, porque sabemos que a prefeitura é uma casa, aqui a Câmara é outra. Mas nem todos entendem assim, nem todos têm essa informação. Queria aproveitar, parabenizar também o Moacir, acho que o Murilo e mais um, que foi feita a indicação, a Tamoni, indicação sobre estudos para que haja um reajuste também para o funcionário público. Naquela reunião que nós tivemos aqui, fora da sessão, inclusive eu falei que naquele valor eu seria contra, sim, né? Só que se houvesse um valor justo, um valor claro, porque realmente eles eram um valor muito baixo da cesta deles atualmente. O valor nosso hoje também da cesta é baixo. A administração anterior aí deixou um valor muito baixo, foi trocada a cesta pelo vale, e isso aí eu acho que realmente tem que ser estudado para que haja uma melhoria para os nossos funcionários, que os funcionários, como os colegas já disseram, é um bem precioso do nosso município. Obrigado. Só a título de complementação das informações, eu acho que a gente precisa destacar o trabalho dessa casa nesse projeto de resolução em específico, que a gente está tratando dele. E explicar, né, eu já expliquei em algumas outras sessões, mas eu acho que nunca é demais. O valor inicialmente pleiteado é um valor que foi programado na lei orçamentária do ano passado. Nós, Câmara Municipal, por questão de responsabilidade financeira, questão de Tribunal de Contas, só podemos não usar esse valor pela forma com que a qual foi feita. Sugere-se o valor que estava lá e o plenário, as comissões, vão estudar e sugerir outro valor. Senão isso daí também é um ato aí de irresponsabilidade financeira da mesa da Câmara. Nós, mesa da Câmara, nós somos os gestores do orçamento da Câmara Municipal.
como bem falado pelo vereador Renato, são órgãos distintos. Nós temos um orçamento próprio, aprovado no ano passado, que é destinado para a Câmara, que nós, membros da mesa, fazemos essa gestão. Eu, enquanto presidente, depois respondo no Tribunal de Contas, mas a mesa me acompanha nessa questão. Então, quando nós iniciamos o projeto, nós iniciamos naquilo que tinha sido pensado a início. Lá pela Câmara anterior, enfim, está lá no passado. Qual que é a nossa função? Nós temos que propor nesse valor e só podemos, por questão de responsabilidade fiscal, aprovar um outro valor na forma com a qual fizemos. Agradeço aos vereadores e agradeço também, enquanto parte que gerencia a parte administrativa da Câmara, em nome dos funcionários. Nós nos reunimos em outro horário aqui, os vereadores, discutimos esse assunto, as comissões discutiram esse assunto. Então, eu fico muito feliz, e tenho que dizer novamente, da atuação da Câmara como um todo, independentemente de cada vereador, de que as comissões hoje discutem os projetos. Os vereadores discutem os projetos. Nós ficamos aqui, acho que cerca de 2, 3 horas, numa manhã de segunda-feira, discutindo esse projeto. O que era justo, o que não era, entendendo a reivindicação popular, entendendo esse impacto não só na Câmara, mas também com a questão do funcionalismo do Executivo. Então, tudo isso foi analisado e nós discutimos aqui longas horas. Pelo menos 2 horas nós ficamos aqui discutindo essa questão, até chegar num valor, até depois foi sugerido e a comissão fez uma segunda reunião. Então, teve uma reunião dos vereadores e uma reunião das comissões. Então, eu gostaria de deixar claro, e só complementando essas palavras, a primeira questão é a forma com a qual a gente precisou entrar. Então, veio a entrada na forma que tinha sido aprovada anteriormente, que era um pedido, inclusive, o que dá origem ao processo, ao projeto, é um pedido dos servidores efetivos desta casa. E aí, nós, na sequência, editamos a resolução na forma que foi aprovada ano passado e colocamos para a discussão da nova Câmara Municipal. Que aí, sim, discutiu esse valor entre todos os vereadores. Nós discutimos aqui numa segunda-feira, as comissões discutiram depois. Então, esse projeto nem foi votado na semana passada, porque nós estávamos ainda discutindo esse projeto. Então, o que eu preciso parabenizar a Câmara Municipal? Os 9 vereadores. Discutir os projetos. Esse aqui é um exemplo do que a Câmara vem fazendo. Nós nos reunimos fora do horário da sessão, então sentou-se aqui os vereadores para conversar qual que era o valor que seria, entender também essa questão do Executivo. Então, temos 2 vereadores aqui hoje que são também funcionários do Executivo. Então, trouxeram também as reivindicações de como que isso foi recepcionado lá. Pensamos na questão da saúde financeira, não só da Câmara, mas do município como um todo, porque isso viria uma reivindicação depois do Executivo. Então, tudo isso foi discutido pela Câmara. Então, eu preciso parabenizar a Câmara Municipal, né, na pessoa de todos os vereadores, pela forma da condução, de sentar, discutir o projeto nas comissões. Então, esse é, de fato, o trabalho que a gente realizou, por exemplo, em cima dessa resolução, e vem realizando em cima de todos os outros projetos e processos que tramitam aqui, projetos de leis. Da discussão entre os vereadores. Como eu não me lembro se foi Tamoni, o Renato, ou o Daniel Cowboy, que falou mais cedo, sobre que, às vezes, a gente não acompanha os bastidores do que acontece. O trabalho do vereador não é só a sessão. Então, muitas das vezes, a gente marca uma reunião entre nós, vereadores, as comissões elas têm os horários de funcionamento. Então, todas essas questões estão passando pelos vereadores, e eu tenho que reconhecer e parabenizar a Câmara como um todo. Na segunda-feira, sentar aqui, na semana passada, a gente discutiu. Aí, os vereadores, informalmente, mandou essa sugestão à comissão, que no dia seguinte fez a discussão, e depois a gente fez uma nova leitura dessa emenda substitutiva, e hoje a gente coloca aqui para discussão e votação. Então, independentemente da forma com a qual nós recepcionamos isso tudo, nós, os 9 vereadores, sentamos, discutimos a questão e hoje estamos aí aprovando, imagino eu aprovando, né, colocando em discussão agora, votação, e eu imagino com a aprovação dos vereadores, de um valor mais equilibrado. Independentemente de quem começou na legislatura passada, não sei, nós, os 9 vereadores da legislatura 2025 a 2028, isso? 2028, discutimos em comum. Então, foram boas discussões aqui, saudáveis, dentro das comissões, entre os vereadores, e eu preciso parabenizar, não posso deixar de falar dessa questão que aconteceu aqui. Então, parabenizo aí os vereadores pela discussão, pela efetiva discussão. A resolução ela teve uma efetiva discussão entre os vereadores. Então, chegou na forma com a qual foi pleiteada.
Nós demos entrada na forma regimental que teria que ser, por questão de responsabilidade fiscal, Tribunal de Contas e afins, e seguimos. E hoje, os vereadores, com muita discussão, nós chegamos aí num valor mais equilibrado. Tá? Continua aberto o uso da palavra. Vereador Adão Moacir. Eu gostaria de deixar bem claro aqui, e eu como presidente dessa comissão, tenho Murilo Tamoni junto comigo, agradeço ter vocês junto comigo, deixar bem claro à população. A gente está aqui aberto com o presidente e todo o resto dos vereadores para discutir o que for sobre esse pedido de aumento do auxílio alimentação. A participação de vocês vai ser muito importante, e com certeza, e nós não vamos medir esforço, eu, Tamoni e Murilo, fazendo parte dessa pasta, o presidente também e o resto, estamos junto com vocês, tenha certeza disso. Continua aberto o uso da palavra. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, solicito à vereadora Roseli que proceda com a chamada nominal para a votação dos vereadores, em turno único. Adão Moacir Ferreira. Favorável. Daniel Aparecido Pinto. Favorável. Denício Pereira. Favorável. Murilo de Moraes. Favorável. Noel Rosa Marques. Favorável. Renato Rogério Ferreira. Favorável. Simonita Moni da Silva Maciel. Favorável. Roseli Jesus Amaral Leme. Favorável. Aprovado o projeto de resolução número 3/2025, de 13 de março de 2025. Não havendo mais matéria para deliberação, fica aberto nesse momento para que os vereadores, querendo, possam fazer uso da palavra para explicações pessoais e matérias de interesse público. Vereador Murilo. Senhor presidente, o nobre vereador Daniel, na última passa, falou a respeito sobre um comentário que foi dito sobre o papel do vereador na fiscalização. Então, eu, enquanto presidente da Comissão de Constituição e Justiça, venho aqui uma nota de repúdio a essas falas, uma vez que o artigo 31 da Constituição Federal fala claramente sobre o papel de fiscalização do vereador. E eu gostaria que os outros membros dessa comissão também me acompanhem nessa nota, uma vez que é de papel dessa comissão e desta casa proteger e velar sobre a justiça e a legalidade. Obrigado, presidente. Continua aberto o uso da palavra. Vereadora Tamoni. Boa noite novamente. Eu vou complementar a fala do nobre vereador Murilo. A gente vem sofrendo, vereador Murilo, eu e o vereador Renato, principalmente, por ataques por fakes. Fica aqui também, né, essa nota de repúdio. Eu não acho que seja justo. Nem tudo a gente lê, porque não temos tempo. Tem coisas que não têm que ser levadas em consideração também. A internet parece uma terra sem lei, mas ela não é. Então, fica também aqui a minha nota de repúdio às pessoas que fazem os fakes para nos atacar, presidente. Eu acho que isso é injusto. Eu acho que uma pessoa que não está contente com a vereadora Tamoni vir até mim e falar para mim sobre a sua descontentância, vamos conversar, vamos ver onde a gente pode chegar, não tem problema. Agora, vir e atacar por fakes covardes, então fica aqui também a minha nota de repúdio. Obrigada, nobre presidente. Eu vou complementar a fala dos dois vereadores, né? Eu acho que é importante essa colocação. Eu acho que nos últimos tempos, né, cada um aí no seu segmento, contrário principalmente, o debate ele é muito saudável, ele é necessário. A todos nós, e nós enquanto pessoas públicas que somos enquanto vereadores, funcionários do povo mesmo que somos, nós temos que estar preparados para isso. Porém, quando isso ultrapassa algumas questões, a gente precisa ponderar, seja qualquer um dos 9 vereadores aqui. Um ataque, às vezes, desse é um ataque ao funcionamento do legislativo. Nós somos eleitos por vocês, pelo povo. Cada um representa um segmento, uma composição de chapa. Isso aconteceu no ano passado. Desde o dia 1º de janeiro de 2025, nós, os 9 vereadores, depois de eleger a mesa, depois de eleger a forma com a qual a gente ia conduzir essa casa, nós representamos o Legislativo Municipal. E isso eu preciso ponderar, independentemente de quem é o vereador, de quem o ataca, isso nós temos que deixar muito claro.
O ataque a qualquer um dos vereadores fora dos parâmetros, dizer que às vezes não concorda com uma ação ou outra, gente, em nenhum momento nós estamos discutindo isso. Tenho certeza que a nota do Murilo e da Tamoni, e nesta minha fala, em nada tem a ver com isso. Uma crítica a uma questão pontual, faz parte. Podem vir aqui, nós estamos sempre aqui abertos a ouvir a população, mas nós temos que tomar um certo cuidado quando isso ultrapassa os limites. Quando isso não passa mais a ser uma discussão e começa a ser um ataque. E daqui a pouco esse ataque, se nós não começarmos a ponderar, será um ataque ao legislativo municipal. E aí, independentemente, hoje eu faço e acompanho a nota de repúdio ao ataque a qualquer vereador desta casa que ultrapasse os limites do debate mesmo. Uma crítica, temos que estar preparados, todos nós, né? Desde o dia que nós saímos candidato, e por mais que pareça não ser, mas é um trabalho árduo e pedir voto, né? Todos nós aqui pegamos um período de seca, então seja os 2 candidatos que concorreram ao Executivo Municipal, as 2 candidatas que concorreram à vice-prefeitura do Municipal, e aos mais de 50, 49, 50, 60, quase 60 candidatos a vereador, que estiveram aí nos bairros colocando as suas propostas. Né? Desses 60 vereadores, 9 fomos eleitos, pelos diversos partidos, por quociente, enfim, tem todo um cálculo atrás disso. Mas a partir daquele momento, e a partir da nossa diplomação, no final do ano passado, nós passamos a representar o Legislativo Municipal. E é natural que vai ter e precisa ter o debate dentro dessa casa. Vereadores com opiniões divergentes, totalmente natural. Vereadores que têm aí à disposição seu regimento para pedido de vistas, para requerimentos verbais, é totalmente natural. É o funcionamento do legislativo, né? Eu vou pontuar depois essas outras questões, em outro momento oportuno, né, do quanto que nós estamos, acho que, ultrapassando o 100º dia de funcionamento, já estamos passando aí hoje pela 10ª sessão ordinária. Teve muita coisa que já foi aprovada aqui, de projeto de lei, de resolução, indicação, moção. Cada vereador já apresentou aí alguma questão de verbas que já trouxe também para o município. Então, como um todo, independentemente agora de qual vereador, eu deixo aqui essa questão em relação a nós 9 vereadores, né? Aproveitando a fala do vereador Murilo, aproveitando a fala da vereadora Tamoni sobre essas questões. Qualquer discussão é válida, o ataque já não. O ataque, quando ele ultrapassa um certo limite, quando ele ultrapassa ali um limite daquilo que é aceitável, como bem dito pela vereadora Tamoni, a internet não é terra sem lei, né? Hoje nós temos aí várias questões, torna a dizer, nós estamos aqui a serviço público, nós somos pessoas públicas, temos que estar preparados para receber as críticas. Natural, nós aqui no Legislativo, o prefeito no Executivo, é totalmente natural uma questão dessa. Porém, obviamente, temos que ponderar sim quando isso ultrapassa e quando isso não passa mais a ser uma discussão, uma divergência, e sim um ataque. Um ataque, talvez, que hoje pareça ser simplório, mas se amanhã, depois, semana que vem, quando a gente vê, virou um ataque não só a 2 vereadores, a 3 e daqui a pouco ao próprio funcionamento da Câmara Municipal. E eu, enquanto presidente desta casa, torno a agradecer essa confiança que tiveram comigo no dia 1º de janeiro. Eu preciso também proteger o bom funcionamento da Câmara Municipal. E quando eu falo do funcionamento da Câmara Municipal, é de mim e dos 8 vereadores, da sua integralidade de opiniões. Torno a dizer, tudo dentro desse parâmetro da legalidade, e enfim. A discussão aqui entre os vereadores é totalmente natural, não é nada novo sobre a terra. Vereadores com opiniões divergentes, isso faz parte e melhora o debate. Nós só conseguimos evoluir se nós evoluirmos também nos debates, né? Então, torno a dizer para vocês, não acompanho, como disse pela vereadora mais cedo, os bastidores, mas nos bastidores, a gente discute muito os projetos. Seja entre 2, 3, 5, 9 vereadores, quando preciso, mas os projetos são discutidos. Eu não sei, não acompanhava de perto o funcionamento das outras legislaturas de que já passamos aqui, mas eu posso falar pela legislatura desse ano, que nós discutimos os projetos aqui, antes das sessões, as comissões discutem os projetos. Eu não sei como era feito anteriormente, não posso falar por isso,
né? Não estava, mas posso falar pelo que eu acompanho aqui hoje. Eu, enquanto presidente, eu não sou membro de nenhuma comissão e nem voto, a não ser em algumas situações muito específicas. Mas eu, enquanto presidente, preciso dar condições para que as comissões funcionem, para que o plenário dessa casa funcione e respeitando sempre não o meu desejo, mas o desejo do plenário, que o desejo do plenário é o desejo da Câmara Municipal, do Legislativo Municipal. Então, hoje eu acompanho essa fala dos vereadores, né, do vereador Murilo e da vereadora Tamoni, e sei que é a fala dos 9 vereadores aqui, não tenho dúvidas disso. Estamos, sim, reitero, preparados e cientes das críticas, das discussões a respeito da nossa atuação, tranquilamente. Porém, a gente sempre tem que pensar quando isso passa um certo ponto. Quando isso não é mais uma discussão e passa a ser um ataque. Então, um ataque, muitas vezes, a um vereador é um ataque à própria Câmara Municipal. Quando a gente fala da liberdade de um vereador e a gente quer criticar isso, a gente está criticando aquilo que é outorgado pela Constituição, pela lei orgânica do município, pelo regimento interno desta casa e pelos mais de 4.000 votos que a Câmara como um todo representa. Eu tive uma parcela de votos. O meu partido teve uma parcela que colocou 2 cadeiras aqui. Vereadora Roseli, de igual forma, vereador Moacir, Renata, Moni, Murilo, Noel, Nicho, Denício, né? Daniel Cowboy. Então, todos nós representamos, sim, uma parcela de votos, dentro de um partido que representa uma parcela maior e dentro de um conjunto que colocou a cadeira que cada um ocupa aqui, que é legítima, que foi após aí a vontade popular. Então, a cadeira que cada um ocupa aqui também hoje é a vontade popular. Seja com 100 votos, que alguns, 100 e poucos votos que alguns tiveram, com 200 e poucos outros que tiveram um pouco mais de votação. Mas todos nós, a partir do momento que nós sentamos nessa cadeira, nós representamos o povo. Os 9. Independentemente de qualquer outra questão. Temos as preferências pessoais, as preferências políticas, as preferências religiosas, as preferências culturais, enfim. Aí é da vida privada de cada um. No mais, preciso acompanhar a fala dos 2 vereadores, né? E tenho certeza que essa é a fala de todos os demais. Continua aberta a palavra. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, neste momento, passamos ao uso da tribuna popular, pela senhora Mônica Machalous, espero ter pronunciado corretamente, que fez esse pedido anteriormente, foi deferido e cientificado aí dos termos regimentais. Seja muito bem-vinda, senhora Mônica. Fique à disposição para a utilização da tribuna. Tem que apertar e baixar, só para dar no seu... Perto. Para baixar e apertar o meio. Pode falar? Está todo mundo ouvindo? Bom, boa noite ao nobre presidente, aos nossos vereadores eleitos, a equipe da saúde, que hoje, assim, estou muito feliz de ver o pessoal aí, a maioria eu conheço pessoalmente, né? Para quem não me conhece pessoalmente, meu nome é Mônica, trabalho já há mais de 25 anos na área da saúde. Tenho acompanhado, né, pelas transmissões às reuniões de Câmara e venho hoje muito triste. Infelizmente, com muita tristeza no coração, por tudo que eu já representei. A gente teve uma pandemia, a enfermagem não foi valorizada, a saúde não foi valorizada. E, assim, eu sei que houve aí uns problemas com um novo contrato de saúde, que eu, de minha parte, como usuária e moradora, agora não falando como profissional da área de saúde, posso dizer que está funcionando, certo? Porque eu tive problemas em gestão anterior que não foram resolvidos de acordo, e hoje eu posso dizer que eu tive problemas e foram resolvidos. Então, eu acredito que a saúde em Pedra Bela tem melhorado a cada dia, certo? Eu digo isso pela minha experiência, certo? Pela experiência que eu tive sem ter que recorrer a ninguém. Eu não recorri a ninguém. Olha, você pode me fazer esse favor. Não. Foi pelo processo normal de entrada no posto, pegar a ficha, passar no médico e resolver o problema. E, assim, nessa história do contrato, eu entendo que os nobres vereadores, que o presidente da Câmara precisa questionar, tudo bem. Ainda deixando claro que, assim, antes do projeto ser votado, os vereadores também têm um prazo legal para avaliarem o projeto. Senhora Mônica, só desculpa interrompê-la, Sim. é porque essa questão não passou por projeto, tá?
Só para Tá, colocação. não, eu só queria que o pessoal entendesse que o projeto eles também têm um tempo. Então, às vezes, quando pede vista, é porque talvez não tenha se dado ao trabalho de avaliar o que estava sendo escrito ali, para reclamar antes. Mas tudo bem. Bom, aí, assim, muita chateação com o nosso nobre presidente, doutor. Ele sabe, provavelmente ele deve imaginar, que quando ele questionou a diferença dos valores, o aumento nos valores, que foi feita a explicação, né, pelo senhor Edivaldo, foi feito um comentário muito triste, foi um comentário que eu vi, ninguém me contou, né, que ele referiu que a antiga empresa não pagava os 13º, férias, as coisas correspondentes, e que atrasava bastante os salários. Não sei, eu não trabalho aqui, eu trabalho em Campinas, sou funcionária pública também, sei qual é a realidade das prefeituras. E, assim, infelizmente, senhor presidente, o seu comentário foi muito infeliz para a nossa área. Né? O senhor considerou a explicação dele uma coisa irrelevante. Olha, de verdade, gente, eu não acho irrelevante uma pessoa, eu falo por mim, que trabalha 12 horas cuidando da saúde de uma pessoa, sendo responsável por uma outra vida, ter um atraso no salário ser irrelevante. Certo? Não receber os seus direitos instituídos por CLT ser irrelevante. Isso não é irrelevante. Eu acho que está na hora da saúde ser valorizada, e isso começa no legislativo. Com respeito, com preocupação, com boas condições de trabalho. Porque, veja bem, hoje a gente tem um piso salarial aprovado em lei que não funciona, que ninguém recebe. Entendeu? A gente tem cobranças. Né? Muitas vezes a gente é obrigado a dar conta de um contingente muito maior do que a gente muitas vezes é capaz. Né? Então, eu gostaria de verdade, assim, também pedir que se retratassem com relação a isso, que avaliassem o contrato, avaliassem os valores com calma, né, que já deve ter sido feito, e que, assim, que isso não é uma coisa irrelevante, gente. A saúde, junto com a educação, claro, mas é uma coisa muito básica, precisa ser valorizada, precisa funcionar bem. E eu vou ser honesta, só funciona um setor se ele for valorizado, se ele tiver os recursos necessários, se ele tiver salários decentes e condições decentes de trabalho. Porque eu precisei de saúde em gestões anteriores, tive problema. Por quê? Porque o salário vivia atrasado, o cidadão não queria atender direito. Certo? Eu tive problema com o meu neto, que quebrou o dente na escola, né, que é uma coisa que pode acontecer. Gente, em 15 minutos, minha filha trouxe ele no posto, a dentista atendeu com o maior cuidado, que criança é muito difícil, né? Então, eu acredito que tudo isso e todo o pessoal envolvido no atendimento, que inclui enfermagem, o que inclui os médicos, o que inclui fono, psicólogo, eles estão muito atentos. Por quê? Porque hoje eles se sentem mais valorizados. Então, assim, eu peço cuidado com a fala, eu peço que valorizem, sim, a equipe de enfermagem. Se hoje eu não trabalho aqui, porque eu já fui concursada em primeiro lugar em Pedra Bela, se hoje eu não trabalho aqui, porque eu não tive condições de me manter aqui, para ter uma vida, no mínimo, razoável. Certo? Porque, não desmerecendo os nobres vereadores, mas eu não sei oficialmente qual é o valor do salário do técnico de enfermagem hoje, que ele precisa de formação, e ele é bastante cobrado. Eu tenho certeza, por 40 horas semanais, tá? Eu tenho certeza que é bem menor do que o valor de um vereador. Não desmerecendo o trabalho de vocês, eu sei o que vocês representam, mas é triste. E aí ter que ouvir, né, numa sessão pública, gravada, que é irrelevante esse dado, gente, por favor, tomem cuidado com isso. Isso é triste, de verdade, é muito triste para toda a categoria da saúde, não é só para a enfermagem. Porque a enfermagem já vem de um histórico de depreciação gigantesco. Né? Mas até aí tudo bem, mas a saúde como um todo não é irrelevante se o salário está em dia, não é irrelevante as condições de trabalho de uma categoria, independente dela ser terceirizada ou não. Certo? E venho também parabenizar, né, claro, os feitos aí em 4 meses de trabalho, e eu, como população, não estou falando como profissional, porque eu não trabalho no posto, eu não posso dizer
quais as condições da equipe hoje de trabalho. Não posso dizer se falta uma luva, não posso dizer se falta algum insumo para eles trabalharem, isso eu não posso dizer porque eu não trabalho lá dentro. Quando eu estou elogiando a saúde de Pedra Bela hoje, é porque eu já tive problemas anteriores e hoje eu posso dizer que está funcionando muito bem. Certo? Então, eu vim a isso, porque eu realmente, como pessoa e como profissional da área, eu me senti profundamente magoada. Eu acho que precisa tomar cuidado com isso, gente. Precisa tomar cuidado e valorizar a enfermagem e valorizar a saúde como um todo, né? Procurar ver aí essas condições junto à administração pública, de melhorar esses salários, de ter uma base mais digna, para que vocês também tenham bons profissionais, porque, infelizmente, o que acontece? O bom profissional, quando ele não é valorizado monetariamente, ele vai alçar outros voos, ele vai para outros lugares. Eu tive que fazer isso. E é isso. Eu espero que o senhor tenha entendido a minha colocação. Hoje a equipe da saúde está aqui, eu tenho certeza que todos eles estão junto comigo, magoados com isso, certo? Não acho errado questionar um contrato, eu acho errado não dar valor à resposta, à responsabilidade desse contrato que foi mostrado. Olha, isso, o valor aumentou por conta disso, por conta daquilo, e achar que essas condições que estão sendo colocadas são irrelevantes. Isso não é legal. Isso não é bom. Isso também acaba prejudicando a imagem da Câmara de Vereadores como um todo, infelizmente, frente a uma categoria que é bem grande, que é a categoria da saúde. Assim como a educação tem uma leva muito grande, o povo da saúde também é uma galera muito grande, gente, muito grande. Outra coisa que eu gostaria de dizer, que não tem a ver com o assunto, não sei se o senhor me permite. Mas Na verdade, se fugir do assunto daí pela questão regimental, não. É coisa rápida, é só um pedido mesmo. Aos vereadores, todos vocês foram eleitos por nós, pessoas. O que a gente espera? Que um realmente colabore com o outro, que as coisas fluam dentro dessa casa para o bem da população. Porque cada um que votou, independente de... Porque eu não sou partidária a nada. Eu não sou partidária a nada. Eu não defendo bandeira de partido nenhum, né? Eu escolhi Pedra Bela para morar há muitos anos. Gosto da cidade e quero vê-la melhor. Simples assim. Então, eu acho que cada vereador tem que avaliar os projetos que vêm para cá, se unir e fazer o melhor pela população. E isso é importante. E isso, sim, faz jus. Então, eu peço encarecidamente, certo, que se unam mesmo, independente de partido, façam o melhor para a população. Vocês estão aqui por eles. Só isso. Boa noite a todos, agradeço pelo espaço dado, espero que o pessoal tenha entendido, eu espero que o nobre presidente se retrate com relação a isso, e que os nobres vereadores aí tenham entendido o meu recado. Tá bom? Muito obrigada. Bom, eu me retrato, claro, se foi essa questão que pareceu, não era, tá? Qual que foi o meu intuito daquela fala? E não tem problema em me retratar 1, 2, 10 vezes, se for necessário, por uma questão, às vezes, de um entendimento, ou às vezes uma colocação mal feita, não há problema. Qual que foi o intuito da minha colocação? O intuito da minha colocação era da irrelevância, talvez, em relação a tudo que foi pedido pela vereadora Tamoni. Eram vários quesitos, e um deles era quais as empresas que prestavam serviços no município. Quais eram que estavam ativas? Era 1, era 2, era 3, era 4, enfim. A única questão que eu quis colocar, e eu trago isso a público, não há problema nenhum, e se pareceu de outra forma, faço meu pedido de retratação sem problema nenhum, não tenho nenhum preciosismo, acho natural todos nós errarmos numa colocação, numa palavra, é totalmente natural. Nesse sentido, gostaria só de informar que, naquele momento, a minha fala era da irrelevância sobre o nome da empresa com o pedido. Então, era somente sobre isso. Agora,
ser contra atraso, aliás, favorável a atraso de salário, não repasse de verbas, pagamento digno de valor, pelo amor de Deus, em nenhum momento eu quis fazer a colocação nesse sentido. Muitíssimo pelo contrário. Né? E aí a gente precisa só separar algumas coisas aqui. Uma das primeiras questões foi essa do pedido de informação. Eu acho que foi na 8ª, 7ª sessão, não me lembro exatamente quando que aconteceu. Então, essa foi uma questão. A questão da irrelevância em nenhum momento era sobre o atraso, muitíssimo pelo contrário. Até nós, enquanto legislativo, se um dia o executivo precisar de uma ajuda em relação a alguma empresa e nós tivermos mecanismos para recorrer em relação ao atraso, um atraso de contrato, qualquer coisa do tipo, nós estaremos sempre aqui disponíveis. Nós não podemos aceitar em momento nenhum, independentemente da gestão A, B, C, a empresa A, B, C, que os salários sejam atrasados, que o repasse de um fundo de garantia seja atrasado, que uma verba ou outra qualquer seja atrasado. Isso é totalmente inoportuno. Então, comungo da mesma ideia, na resposta, se é essa questão, sobre o atraso. Comungo da mesma ideia. Nós não podemos permitir, legislativo, executivo e sociedade civil, o atraso no pagamento de qualquer funcionário. Então, o que eu queria dizer na minha resposta, talvez nessa minha colocação lá nessa sessão, não é da irrelevância do atraso. Isso em nenhum momento é irrelevante. E se a administração pública rompeu um contrato por questão de atraso, eu parabenizo. Parabenizo a administração pública se olhou que uma empresa não estava cumprindo e rescindiu o contrato. Eu preciso também parabenizar, fizeram muito bem. Se esse foi o motivo da rescisão, muito bem. Então, o primeiro ponto é essa colocação. A colocação dessa fala. Em nenhum momento era da infelicidade de não caber em relação a isso. Muito disso pelo contrário. Era somente do teor do pedido e do teor da resposta. Só. Gente, dizer que é favorável ao atraso de alguma verba, isso daí eu acho que nenhum vereador, eu acho que quem está aqui seria favorável. Então, esse é um primeiro ponto. Ninguém aqui seria favorável a essa questão. Então, essa é a questão do pedido de informação e da área da saúde. A área da saúde é uma das áreas mais importantes. E eu acho que essa semana, inclusive, nós tivemos aí um debate muito grande, acalorado, a respeito do SUS. Está rolando na internet, eu não consigo acompanhar muito, não tenho muito tempo, mas sobre o quanto que o SUS é importante. O SUS está em todos os pontos, em lugares que a gente nem consegue imaginar. Está desde a água limpa que a gente bebe, porque é eles que fazem o controle, até de um restaurante que você senta, porque é a vigilância sanitária que faz esse controle. E todos nós aqui, acho que indiscutivelmente, vimos a importância da saúde em tempos recentes, sobre a questão da Covid-19. Então, a valorização do profissional de saúde, ela é imprescindível em todos os momentos. Isso ela é. Então, só para deixar muito bem claro, e mesmo cansativo, vou reiterar, em nenhum momento a fala era referente à questão do atraso. A fala era que foi pedido uma coisa e, ao meu ver, a interpretação da resposta do pedido de informação veio outra. Só. Ou não veio suficiente, enfim. Respondeu parte, mas faltou parte. Talvez a irrelevância era no nome das empresas que estavam ativas. Nós já tínhamos, naquele momento, uma nova empresa que assumiu a saúde aqui da parte de psicólogo, enfermeiro, farmacêutico, dentista, assistente, técnico de enfermagem, técnico em radiologia. E acho que TO e fono. Então, eu senti falta naquele pedido de informação do nome da empresa. Então, quando eu senti falta do nome da empresa, e um dos pedidos da vereadora Tamoni era nome da respectiva empresa e vigência do contrato. Isso não veio. Então, quando falei dessa questão, era talvez, assim, na minha análise disso daqui, é a irrelevância quanto à complementação de todo o pedido da vereadora. Somente. Né? E aí, falar da valorização, nós somos muito favoráveis. Eu, pessoalmente, sou. Só que, por exemplo, do porquê do contrato à saúde, que daí não passou por aqui, não tem projeto de lei, não tem nada. Aí é um ato da administração do executivo. É outra questão. Outro departamento, outra questão, não é por projeto de lei. Nós não fizemos nenhum crédito adicional, absolutamente nada em relação a essa situação. Tá? Isso aí é um ato da administração, porque se a administração pública precisasse mandar todo o contrato para a nossa análise, não funcionaria o executivo municipal. Então, todos eles têm essa discricionariedade, essa liberdade, essa liberalidade
de rescindir os contratos quando as hipóteses chegam e também de fazer um novo contrato através aí do processo licitatório ou da dispensa do processo licitatório, enfim, das hipóteses em lei. Então, isso é um segundo ponto. E o que eu quis falar sobre isso? Quando no PNCP, que é o Portal Nacional dos Contratos Públicos, subiu o contrato da saúde, eu fui olhar o quanto nós pagamos para os nossos efetivos e fui comparar com o que nós vamos pagar para a empresa. Nós temos encargos trabalhistas, nós temos outros encargos que a gente vai pagar para a empresa fazer a gestão. Agora, a gente questionar essa questão, talvez, porque você pagar mais para a empresa, eu não sei quanto que a empresa vai repassar. Quanto que a gente está repassando para a prefeitura, para que a prefeitura possa pagar, por exemplo, para o técnico contratado, para o dentista contratado, para o assistente, enfermeiro, psicólogo contratado. Nós não temos esse dado porque é a empresa que vai fazer a contratação, nós vamos pagar pelo todo. Aí, quando a gente olha o contrato, o valor da hora paga para a empresa e o valor que a prefeitura paga, ele é diferente. Então, a gente quer saber, então, a gente quer valorização do todo, de todo profissional da saúde. Todo. Da pessoa que faz a limpeza no centro de saúde, até o médico, o enfermeiro, o técnico, o psicólogo, o técnico em radiologia, tudo isso. Então, assim, esse o nosso questionamento. E, gente, está dentro, ótimo. Não está, vamos estudar meios que a gente possa readequar o salário de todo mundo. Aliás, de todo o funcionalismo público. Mas, em especial, hoje, falando da saúde, a luta é para todos os profissionais da saúde. Não só os contratados, mas também os concursados efetivos, para que a gente possa trazer, como bem falou a munícipe, melhores profissionais para ficar concursado no nosso município. Muitos que são contratados é contrato por tempo determinado. Mas que essas pessoas possam vir aqui e ficar, prestar um serviço contínuo para o nosso município, para a nossa população. Então, é uma valorização de todo o profissionalismo da área da saúde. Quando a gente busca uma análise dessa, é de todo. Então, para finalizar, gostaria novamente de dizer à munícipe ou qualquer outra pessoa que, quando tiver uma questão dessa, não me sinto ofendido pessoalmente. Eu acho que a gente precisa desse retorno da população. Tá? E, às vezes, a gente pode, mesmo aqui na correria da sessão, ter passado e falado uma colocação que soou infeliz. Mesmo ela não tendo sido, ela pode ter soado. Como houve falas de outros vereadores em outros momentos, e até mesmo minha, eu imagino, e vai ter ao longo dos 4 anos. E rever e ponderar isso a todo momento, não vejo problema nenhum, e sei que os meus colegas aqui, vereadores, também, em nenhum momento vão ver um problema nessa questão. Então, se pareceu desta forma, retiro a colocação e reitero a explicação anteriormente dita, né, sobre essa questão. Agora, que nós aqui, vereadores, vamos buscar uma efetiva valorização de todo o servidor público, todo, principalmente os nossos aqui concursados que estão conosco, passou por uma prova, tem tudo isso, ou aquele que vai vir contratado para que a gente possa ter a garantia do salário em dia, do recebimento dos seus direitos previdenciários e trabalhistas, que essas empresas depois não sumam, né? Eu imagino que não seja o caso dessa daqui, mas a gente sabe de outros municípios que a empresa some e para de pagar o povo. Então, para que isso não aconteça, a gente faz, sim, essa fiscalização dos contratos. Então, são assuntos distintos, né, dando a explicação de cada um deles. Se pareceu infeliz, retiro a colocação, em qualquer momento, não vejo problema nenhum quanto a isso, né? Reiterando do porquê da colocação, né? Isso eu mantenho, porque realmente naquele momento a gente já tinha uma nova empresa e não veio na resposta, então a questão era disso. E falando sempre da valorização do profissional, de todo o profissional, nesse momento em especial, da saúde. A tribuna sempre será livre, né, para qualquer cidadão, inclusive até para essas questões de crítica, não vejo problema nenhum, isso é uma democracia, nós vamos viver desta forma a democracia. Eu acho que a gente precisa, torno a dizer, se passar um excesso ou outro, a gente vai vendo o que fazer no caminho e contornando essas situações. No mais, nós temos que estar aqui atentos, e se acaso passou essa fala, retiro a fala sem problema nenhum quanto a isso, refaço todas as minhas explicações a respeito disso, tá? No mais, seria só isso mesmo, tá? Comunico que a próxima sessão será no dia 22 de abril e declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite, que Deus abençoe a todos.